Olá, meu nome é Kleber, esse é o minicurso Soft 5G Plus, explorando a softwareização nas redes 5G, do SBRC 2020. Essa é a equipe que apresentará o minicurso. Da UFG, além de mim, que sou professor, há dois alunos de doutorado, o Ciro e o Victor. Da Unicinos, os meus colegas, os professores Cristiano e Lúcio. A nossa equipe já trabalhou em alguns projetos de pesquisa internacionais e em diversos projetos de pesquisa e pesquisa em desenvolvimento nacionais. Eu gostaria de destacar como experiência do grupo os temas rede sem fio e desenvolvimento de software nesse contexto. Outros temas nos quais o grupo tem experiência e que eu acho que é relevante comentar também no contexto do minicurso são implantação de testbeds, virtualização, redes definidas por software, fatiamento de rede, alocação de recursos e avaliação de desempenho, dentre outros. Essa é a agenda do minicurso. Nós planejamos um minicurso mais prático, como vocês podem observar através do tempo alocado para a demonstração dos experimentos. Todos os experimentos podem ser replicados através de informações que estão disponíveis no repositório cujo link aparece na parte de baixo do slide. São um total de 6 experimentos, sendo que metade desses experimentos podem ser realizados utilizando apenas um computador convencional. Os demais experimentos exigem também o uso de um rádio definido por software e o último experimento ele exige também o uso de dispositivos LoRa. Softwareização é um conceito-chave neste minicurso. E acredito que não haja ainda consenso sobre o seu significado mais amplo. Portanto, nós resolvemos apresentar a definição que nós vamos utilizar ao longo do minicurso. Para nós, softwareização é o uso de uma solução em software baseada em conceitos, tecnologias e boas práticas amplamente adotadas na área de tecnologia da informação e que sejam reconhecidos por seus benefícios. Este software deve seguir padrões e buscar interoperabilidade e deve também executar em hardware padronizado. O que podemos esperar dessa nova geração de redes de telecomunicações, as redes 5G? Assim como as gerações anteriores, no curto prazo, nós podemos esperar um aumento significativo de capacidade, ou seja, bits por segundo entregue a cada usuário, e, no prazo um pouco mais longo, uma maior cobertura. No entanto, essa geração traz como novidade várias características que são bastante relacionadas justamente a software. Por exemplo, novas aplicações e serviços vão ser suportados. Alguns exemplos notáveis são carros autônomos, indústria 4.0, realidade virtual, realidade aumentada, realidade misturada, dentre vários outros serviços ou aplicações. O fatiamento de rede, que permite dividir os recursos e distribuir esses recursos de maneira adequada entre as aplicações e os serviços. A computação de borda, que permite trazer alguns dos benefícios da computação de nuvem para próximo do usuário, e vários outros conceitos ou tecnologias novas, tais como redes definidas por software, virtualização, redes não públicas, enfim, várias novidades relacionadas, sobretudo, a software, o que vão, de certa forma, diferenciar um pouco a quinta geração das gerações anteriores. Uma outra característica de rede 5G, que de certa forma a diferencia das demais gerações, é a intenção de oferecer suporte a empresas para que estas ofereçam acesso através das redes 5G aos seus usuários. Exemplos desse tipo de empresas são indústrias, verticais, provedores de serviço. Nesse contexto, é interessante observar como os cenários 5G foram definidos. Os cenários 5G são basicamente grupos de aplicações, conforme ilustrado nas figuras do lado direito do slide. Então, nós temos 3 grupos. O EMBB, que está relacionado a acesso banda larga evoluído. Temos o grupo MMTC, que seria comunicação do tipo máquina maciço. E o grupo URL-LC, que são comunicações de baixa latência ultra confiáveis.
Como podemos observar, as aplicações estão dentro de algum grupo ou próximo de mais de um grupo simultaneamente, mas de qualquer forma com as suas características definidas por esses grupos. Essas características nós podemos observar na figura abaixo, são na verdade os requisitos em termos de várias características, por exemplo, banda máxima, atraso máximo, mobilidade, dentre outros. Antes de continuarmos a falar sobre rede 5G, vamos fazer uma brevíssima revisão sobre os conceitos básicos de redes móveis celulares e falar um pouco sobre as gerações anteriores até a quarta geração. O que diferencia, basicamente, uma rede móvel celular de outras redes móveis é justamente o conceito de célula, ou seja, uma região que é coberta por um transceptor de rádio que vai oferecer, então, dentro dessa região, cobertura a usuários móveis. Conforme ilustrado na figura do lado esquerdo do slide, o modelo teórico para esse tipo de rede é um hexágono, no qual no centro desse hexágono está, então, esse transceptor de rede sem fio, e todos os usuários móveis que estão dentro da cobertura desse transceptor recebem informação ou enviam informação através desse dispositivo. Como a gente observa também, há na verdade várias células adjacentes e os usuários então podem se deslocar de uma célula para outra, mantendo as suas comunicações de maneira ininterrupta. Na prática, essas células não são perfeitas, como estão ilustradas do lado esquerdo, sim algo mais parecido com o que a gente vê na figura do lado direito. Isso tem a ver com características de topologia e propagação do sinal eletromagnético no meio sem fio. Mas o que a gente observa, e deve ser uma tendência da agora para frente, não é apenas ter células bem definidas, mas um conceito um pouco mais sofisticado. Alguns chamam isso de cell-less, na verdade não no sentido que não existirá célula, mas sim que o conceito de célula será um pouco mais complexo, uma vez que um usuário pode manter comunicação com mais de um desses transceptores, ou seja, sendo coberto por mais de uma célula, e que os próprios limites dessas células não são bem definidos. Eles vão poder variar de acordo com características muito especiais que ocorrem a cada instante de tempo, como propagação de sinal e mobilidade dos usuários. Há duas outras características que também são bastante peculiares de redes móveis celulares. A primeira delas é que toda a complexidade em termos de comunicação deve ser mantida na infraestrutura de rede, enquanto o dispositivo do usuário deve ser o mais simples possível. Isso significa que todas as operações relacionadas à autenticação, alocação de canais, a transição entre as estações bases, ou seja, os processos de handover ou handoff, a identificação de um usuário que está há algum tempo sem comunicar, o chamado paging, monitoramento, todas essas tarefas elas devem ser realizadas pela rede, deixando assim o dispositivo do usuário mais simples. A segunda característica é que todo o tráfego de controle, ou seja, toda a sinalização, ela é de alguma forma separada do tráfego do usuário, ou seja, do tráfego de dados. Uma rede de telecomunicações, uma rede móvel celular, ela é bastante complexa, mas a gente pode agrupar essa rede em dois grupos principais que simplificam bastante o entendimento dessas redes, pelo menos inicialmente. Então, um grupo é formado pelas estações base, que são, de alguma forma, conectadas e gerenciadas por um elemento central. Esse agrupamento de estações base é o que forma uma rede de acesso por rádio. E esse elemento central, nós chamamos em redes celulares modernas de rede de núcleo ou simplesmente núcleo. Esse núcleo, normalmente, vai estar interligado a alguma rede externa. Atualmente, essa rede normalmente seria a internet. Com relação às gerações das redes móveis celulares, inicialmente eu gostaria de deixar registrado que esse conceito ele não é preciso. Por outro lado, é um recurso didático bastante interessante, especialmente para uma introdução ao assunto.
Então, nessa tabela, a gente pode observar algumas características das 4 primeiras gerações. Inicialmente, a gente pode agrupá-las em décadas, aproximadamente. Outra característica com relação aos serviços oferecidos, o que a gente observa inicialmente é uma digitalização desses serviços e depois uma ampliação, chegando em 4G com todos os serviços disponíveis na internet, também disponíveis em redes sem fio de quarta geração. Com relação à taxa de dados, conforme esperado, que a gente vê uma ampliação cada vez mais significativa. Como a gente já sabe, 5G amplia bastante esses valores. Com relação à rede de acesso sem fio, o que a gente observa é inicialmente um grande número de tecnologias de acesso e depois uma redução desse número, chegando a 4G, basicamente com duas tecnologias disputando, e depois uma consolidação ao final da quarta geração em torno da tecnologia LTE. No núcleo, o que nós observamos é um início totalmente baseado em rede por computação de circuito, que é o que já era utilizado em redes de telefonia tradicional, incluindo a pilha SS7, depois uma digitalização desse núcleo, por fim a sua convergência para uma rede comutada por pacotes, a rede IP no final, sendo então a rede que é usada no núcleo de uma rede 4G. A gente vê também uma participação crescente de um órgão de padronização, o 3GPP, que surge basicamente da segunda para a terceira geração e se consolida na quarta geração. É interessante também observar que uma geração ela não substitui totalmente a outra. A fatia de mercado que a gente observa globalmente em 2019 envolve ainda redes 2G com uma participação expressiva, acima de 20%, e se a gente soma 2G com 3G, a gente tem próximo de 50% do mercado ainda sendo ocupado por essas tecnologias. Com relação à softwareização, nós observamos que a primeira geração ainda é algo bastante limitado, com software proprietário sendo executado de maneira embarcada em hardware específico. A segunda geração já apresenta uma certa evolução, principalmente com relação a tarefas de monitoramento e tarifação, mas tecnologias proprietárias e rádio especializada ainda são dominantes. A terceira geração não evolui de maneira significativa nesse sentido, embora o software seja cada vez mais utilizado, ainda há um forte bloqueio do fornecedor e uma demora para a introdução de inovações. Em 4G, a gente já vê um cenário começando a modificar de maneira significativa, com a adoção de tecnologias como rede definida por software e virtualização. Já existe interoperabilidade, principalmente para operações básicas, entre equipamentos da rede de acesso e entre a rede de acesso e o núcleo. No entanto, ainda há bloqueio de fornecedor, principalmente para recursos avançados, e a adoção de tecnologias de software mais avançadas, como a computação em nuvem, ainda é bastante limitado. Esse slide ilustra um fato interessante, como atualmente é possível, através de software, implementar não apenas uma tecnologia de comunicação móvel celular recente, 4G, mas também tecnologias anteriores, como 2G e 3G, utilizando apenas software de código aberto. Alguns desses sistemas, como Open Air Interface e Open5GS, além de tecnologia de comunicação 4G, também nos permitem implementar tecnologias já de quinta geração. Alguns desses sistemas nós vamos explorar posteriormente no minicurso na parte prática. Para encerrar essa introdução, eu gostaria apenas de comentar muito brevemente sobre a arquitetura de uma rede de quarta geração baseada na tecnologia LTE. Como a gente pode observar na figura à direita, a gente tem aquela arquitetura de uma rede de acesso e um núcleo. A rede de acesso ela pode ser vista como basicamente uma malha de estações básicas, chamadas de eNodeBs ou apenas de ENBs, enquanto que o núcleo é formado por um conjunto razoavelmente pequeno também de funções, que inclui MME, que é o elemento responsável pela gerência de mobilidade de usuário e várias outras funções importantes dentro do núcleo, o HSS,
que envolve a parte de autenticação do usuário e armazenamento de várias informações. PCRF, ligado a políticas, principalmente controle de qualidade de serviço dos usuários, assim como algumas outras políticas de segurança. E dois gateways, o PGW e o SGW. A diferença entre os dois é basicamente interligação com rede de acesso, interligação com redes externas e algumas características que eles têm em termos de serviços oferecidos para os usuários finais. Como a gente vai ver posteriormente, uma característica bastante peculiar de rede 5G é o uso bem maior, uma decomposição desses elementos em um número bem maior de componentes.